Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando para você mais um resenha do cooperativismo e agronegócio, sempre com muita fé na cooperação. E os principais assuntos do programa de hoje contam sempre com a força do cooperativismo. O quadro Relembrando reitera a preocupação do cooperativismo com a segurança cibernética. No quadro Temática, o editor do programa Resenha comenta sobre os 7 princípios do cooperativismo. Vídeo técnico motivacional da OCB reforça os conceitos do cooperativismo. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, o exemplo de um casal com uma meta e um sonho. Eu sou apaixonado pelo gado de corte e suínos. É duas atividades, uma complementar da outra. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E começamos o programa de hoje com o quadro Relembrando, destacando nesta semana um encontro realizado em Florianópolis, onde os principais especialistas em direito cooperativo da região sul do país vieram debater assuntos relacionados ao setor. A ideia foi amadurecer alguns temas, como principalmente aqueles voltados à segurança cibernética. Revejam a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Com foco na integração da área jurídica, mais de 100 profissionais, operadores do direito, estiveram em Florianópolis participando do Seminário Cooperativo da Região Sul. São profissionais que atuam direta ou indiretamente nas demandas das cooperativas. Aqui foram debatidos temas como direito em sociedades digitais, sociedades cooperativas, sobre tributação e também sobre a conjuntura econômica e política do país. A iniciativa, que tem a chancela da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, nasceu da demanda das cooperativas de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. O cooperativismo é um sistema simples nos seus atos do dia a dia, mas extremamente complexo quando envolve conceitos jurídicos. Por isso, debater cenários se faz importante de tempos em tempos. E um exemplo está aqui. É inédito, é o primeiro do Brasil, por isso que o sul do Brasil é exemplo para o cooperativismo brasileiro. E iniciou primeiro no Rio Grande do Sul, segundo no Paraná, e agora nós estamos sediando em Santa Catarina o terceiro evento. Mas se percebe que veio para ficar porque está dando certo. A participação surpreende a cada ano. No nosso caso, aqui em Santa Catarina, esse ano realmente é acima da expectativa. Trazendo temas que fazem parte do dia a dia para que essas pessoas tenham essas informações e possam discutir cada vez mais as questões todas que envolvem o direito dentro das cooperativas, seja na área tributária, contábil, societária, direito digital, que é uma matéria nova. Enfim, proporcionar mais conhecimento para os advogados que militam no cooperativismo. O assunto mais espinhoso, digamos assim, entre tantos debatidos aqui, foi em relação à nova realidade digital. Hoje, absolutamente sem fronteiras. E como os advogados podem agir nesses casos. Eu advogo na área de direito digital praticamente desde que me formei, então já é natural. Mas para aquele profissional que nunca mexeu, que não tem o convívio com tecnologia, acaba sendo sim uma novidade. A OCB, que também mandou representantes para o encontro, mostrou como a organização tem trabalhado na defesa do cooperativismo dentro dos tribunais superiores. A tarefa tem sido árdua, mas com resultados importantes nos últimos tempos. Você levar o conhecimento do cooperativismo para dentro do Poder Judiciário demanda você ter processos discutindo aquele assunto. Muitas vezes tem uma procuração, está vinculado necessariamente ao processo, então o acesso já não é tão facilitado ao magistrado quanto é ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. E quando você chega lá, você se depara com um judiciário bem mais amplo, com muito mais componentes, né? O Poder Judiciário, nós temos muito mais juízes, às vezes promotores, procuradores,
ministros, desembargadores, a estrutura é mais complexa, e tornar esse universo, para esse universo todo, conhecido o nosso ato cooperativo, as operações que cada ramo pratica, e entra a nossa complexidade. A gente pode atuar em qualquer segmento, a legislação nos dá essa abertura, né? Então isso é um desafio enorme, mas a gente sabe que a nossa base que está hoje aqui reunida tem trabalhado com afinco para fazer isso aqui. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Olá, continuamos hoje no nosso comentário de princípios do cooperativismo. Vamos descrever os princípios cooperativistas: autonomia e independência. Dentre os princípios do cooperativismo, este é o que determina que cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua e controladas pelos seus membros ou associados. Isso significa que podem firmar acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, e podem até recorrer a capital externo, sempre em condições que assegurem o controle democrático pelos membros e mantenham a autonomia da cooperativa. Dentre as cooperativas, aquelas do ramo de crédito estão submetidas à fiscalização do Banco Central. Educação, formação e informação. Cooperativas têm como princípio promover a educação e a formação dos seus membros em todos os níveis. Além disso, os princípios do cooperativismo afirmam que essas organizações devem promover a educação nas comunidades onde estão inseridas. A ideia é que todos possam contribuir de forma eficaz para o seu desenvolvimento econômico, social e ambiental. Intercooperação. Os princípios do cooperativismo afirmam que a cooperação entre as cooperativas fortalece o movimento como um todo. E a intercooperação pode ocorrer em diversos níveis, como exemplo, por meio de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Podem ainda ocorrer entre cooperativas do mesmo sistema, entre cooperativas de outros sistemas e mesmo com cooperativas de outros ramos do cooperativismo. Interesse pela comunidade. A fundação da primeira cooperativa moderna em 1844 foi feita sobre a crença de que era preciso trabalhar para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Este é um dos princípios do cooperativismo que preza por investimentos em projetos economicamente viáveis, ambientalmente corretos e socialmente justos. As decisões sobre como este interesse pela comunidade irá se manifestar são feitas por meio de políticas aprovadas pelos membros. Este princípio cooperativista se expressa ainda por meio da atuação sem fins lucrativos. Mais do que isso, pela atuação orientada à geração de benefícios sociais e econômicos, não apenas para seus associados, mas para toda a sociedade. Uma conclusão dos 7 princípios do cooperativismo tem como função esses 7 princípios preservar os princípios cooperativistas? Pois é, ou seja, para que continuem sendo cooperativos e não percam a sua essência e razão de existir. O risco de não seguir os princípios do cooperativismo é que este tipo de empreendimento se torne como qualquer outra empresa. Sob este aspecto, os princípios cooperativistas orientam a atuação das cooperativas mesmo em meio às transições e crises políticas, econômicas, sociais, ambientais ou de qualquer natureza. Daí a sua importância para a preservação do próprio cooperativismo. Agora fique ligado nos assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. Vídeo técnico motivacional da OCB reforça os conceitos do cooperativismo. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, o exemplo de um casal com uma meta e um sonho.
Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. O primeiro Fórum Mais Milho desta quinta temporada vai ser no dia 16 de março. Glauber Silveira e Kelly Ávila vão conversar com convidados especiais sobre programas e incentivos a culturas de inverno, logística e os desafios para a implantação da Rota do Milho. E também sobre a sanidade do milho, problemas como cigarrinha e a podridão. O evento online vai ser todo transmitido a partir das 2 da tarde, na tela e nas redes sociais do Canal Rural. No dia 16 de março, só ligar a TV ou se conectar para acompanhar esse importante debate. Participe! Realização Canal Rural. Abra Milho, a ProSoja Mato Grosso. Apoio local, Fecoagro, OSESC. Sindicarne, Sistema Faesc Senar, a CAVE e Governo do Estado de Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.
E a motivação para o cooperativismo continua agora. E desta vez, vamos relembrar o que é o cooperativismo em um vídeo didático motivacional da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. O cooperativismo é para todo mundo. Pro chefe de cozinha, pro jogador de futebol, pra banda de rock, pra dupla sertaneja, pro professor de faculdade e pra você. O cooperativismo é para todos que buscam um mundo mais justo. É a união de pessoas em torno de um mesmo objetivo. E todos são donos do seu próprio negócio, unindo desenvolvimento econômico e social. Porque nas cooperativas, os desafios e os resultados são compartilhados entre os cooperados. E todas as suas ações e projetos visam fortalecer as práticas para um mundo mais justo, feliz e equilibrado para todos. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. A produção de frutas era uma atividade tradicional na família, mas ele sempre quis trabalhar com a integração, com a criação de suínos. Aí ele foi em busca de informação, de recursos, adquiriu conhecimento e hoje a propriedade é uma referência nessa atividade. Mas além da eficiência do trabalho aqui no campo, essa história de hoje tem muito de emoção, de desafios e de um sonho também. Você vai entender por quê? Depois de conhecer o Valdemir, a Adriana e o filhinho deles, o Pietro. Tanto de banco como... Ele é a alegria da casa, olha aí. E foi a nossa também, durante toda a entrevista. Pietro tem 1 ano e 4 meses e já tem uma história. Valdemir e Adriana estão casados há 18 anos. Mas o Pietro só chegou agora, menos de 2 anos atrás. Eles tinham dificuldade para engravidar, fizeram tratamento, inseminação artificial. Adriana até engravidou antes, mas teve problemas. Em 2017, eu comecei a passar mal e descobrimos que eu estava grávida, mas infelizmente foi uma gravidez na trompa, né? Não podia ser gerado e eu já estava com uma infecção bem grande e tive que ir às pressas para cirurgia. Tirei a trompa. Ficou mais difícil ainda, então, nossas esperanças de ter, porque antes já não conseguia, depois menos ainda, né? Chegou um ponto que a medicina não respondia, a gente não tinha mais resposta. E só Deus mesmo que sabia o que podia acontecer. Esse é daqueles casos até difíceis de explicar. Veja só, 2 anos depois do susto, o que parecia impossível, olha aí. Recebemos a bênção de que estava grávida. Deu tudo certo, estava tudo certinho e em outubro de 2019 nasceu o Pietro. Prematuro, de 35 semanas, mas perfeito e saudável. Essas fotos marcam um pouco da alegria da família no último ano. No Dia dos Pais, no Dia das Mães e todo mês. O crescimento e as belas poses do Pietro são registradas em sessões de fotografia mês a mês. É mesmo uma celebridade. Sempre tivemos fé que um dia a gente ia conseguir ter o nosso pequeno. A gente nunca perdeu uma fé. A gente foi abençoado, né? Adriana e Valdemir se conheceram na época do ensino médio. No ônibus da escola. Eles eram, pode-se dizer, melhores amigos. O namoro, na verdade, começou no baile. Ele ia para os bailes e a primeira música nós tínhamos que dançar. Lá se vão pelo menos 2 décadas, entre namoro e casamento. A gente namorou 2 anos, né? Noivamos, né? Em 2003 a gente casou, né? Nos 3 primeiros anos, eles moraram com os pais do Valdemir, até construírem a casa que tem hoje, na comunidade de Papuã, em Fraiburgo, no meio oeste de Santa Catarina.
Valdemir tem 6 irmãos, Adriana 9. Quase todos os irmãos deles ficaram no campo. Valdemir tem formação em técnico agrícola e fez faculdade de administração. Adriana tem o curso técnico de contabilidade. Quando eu decidi ficar na propriedade, eu fui questionado por como que você estudando você vai ficar no interior. Eu fui questionado sobre isso, né? E hoje a gente vê que é o fator determinante para as tomadas de decisões. Todo dia, independente da nossa empresa, que é uma empresa familiar, o conhecimento nunca é demais. Foi o conhecimento e a visão do Valdemir que revolucionaram os negócios na propriedade. Quando saiu do colégio agrícola, Valdemir teve proposta para trabalhar numa empresa da região onde mora. Aí ele conversou com o pai, o seu Valdir, e eles decidiram que era melhor ele ficar e administrar a propriedade. O ano era 2001. A família trabalhava com frutas. E não era fácil, diz o Valdemir. A gente às vezes trabalhava 1 ano, às vezes trabalhava 2 anos, por intempéries do clima, a gente perdia tudo, né? Em 2006 para 2007 a gente perdeu toda a nossa safra. Era uma atividade insegura na época, não tinha a tecnologia que tem hoje, né, de produção, né? Um conselho de um amigo foi o empurrão que Valdemir precisava para implantar na propriedade uma mudança que ele já planejava desde o colégio agrícola. Trabalhar no sistema de integração com a criação de suínos. Eu conversando com ele, e ele disse, não, Luzes, se você tem oportunidade e você tem recurso, invista. Valdemir não tinha recursos, mas procurou parcerias. Recebeu um não numa primeira tentativa que fez numa empresa e um sim quando procurou a cooperativa da qual ele é associado, a Cooperville de Videira. Começava aí a mudança. Valdemir e a família passariam a ser então suinocultores integrados, mas continuavam produzindo frutas. Por ser uma propriedade pequena, a gente não podia mudar assim repentinamente de atividade, porque o único ganho que a gente tinha era esse, né? Até hoje a gente tem ainda um pouco de fruticultura, né? Mas a gente foi mudando aos poucos, né? O primeiro galpão foi construído em 2010. Tinha capacidade para 500 animais no sistema de terminação. 2 anos depois, Valdemir já ampliou a granja, que passou a abrigar então 820 leitões. Em 2015, ele automatizou toda a granja. Nossos animais saem daqui, são abatidos numa planta da Aurora com certificação de exportação, né? E esses animais vão mundo afora, Ásia, Europa. É muito gratificante a gente saber que, às vezes, outras pessoas lá do outro lado do mundo estão consumindo o alimento que a gente produz aqui na propriedade. Além dos suínos e das frutas, Valdemir planta milho e tem gado de corte. Faz recria e engorda. Tem 120 cabeças hoje. Parte no confinamento, outra a pasto. Não te dá uma renda assim de grande proporção, mas é uma atividade segura também, né? O processo de criação e de gestão da atividade tem acompanhamento dos técnicos do Senar. Valdemir participa do ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial para bovinocultura de corte. Isso é mais uma ferramenta que a gente foi buscar e está começando a implantar na propriedade ainda. Melhoramento de pastagem, todo aquele processo, né, que a gente estamos aprendendo. Estamos aprendendo a trabalhar com o gado de corte. Eu sou apaixonado pelo gado de corte e os suínos. É 2 atividades, uma complementar da outra. A paixão e o trabalho feito pelo Valdemir e pela Adriana tornaram a propriedade deles uma referência. Os prêmios nessa estante, os quadros, são um reconhecimento pelo empenho e eficiência nos negócios. Na suinocultura, determinação, a gente obteve o 1º lugar, né? Em 2018, em 2019 a gente ficou em 5º lugar. E desde então a certificação, né, da nossa propriedade rural sustentável, que esse é um programa feito pelo Sistema Aurora, né? A certificação é avaliada todos os anos. A deles foi renovada nos últimos 4 anos consecutivos. A gente sempre busca fazer o melhor. Nem sempre a gente consegue, mas a gente busca fazer o melhor. Nessa busca, o casal participou também dos programas de olho e qualidade total, que priorizam a organização e gestão na propriedade. A gente pegou as ferramentas que a Aurora, que a Cooperville disponibilizou, os cursos que eles disponibilizaram a gente foi e aplicou na propriedade. Hoje a gente tem o gerenciamento da propriedade. A gente mudou muito a propriedade, né? E mudou a vida também. Valdemir e Adriana sempre tiveram muitos amigos. Agora, ainda mais.
Nessa foto eles aparecem com os padrinhos do Pietro. Essa outra é do coral da igreja. Eles fazem parte do grupo de canto. E eles participam bastante também das ações promovidas pela cooperativa. A Adriana faz parte, inclusive, do primeiro núcleo feminino da Cooperville. E tudo isso fez aumentar o círculo de amizades. A gente tem palestra, a gente tem viagens para Florianópolis, do grupo das mulheres cooperativistas. Fiz muita amizade nesse grupo. Eu costumo dizer que a Cooperville nos proporcionou o antes e o depois da integração, não só na parte financeira, mas na parte social, né? Que a gente conheceu muitas pessoas lá dentro, a gente que se identificou muito, né? É motivacional. Motivacional também, e encantador eu diria, é esse sorriso aí, olha. Um passeio no carrinho de mão deixa o Pietro feliz que só. E ele gosta de ficar perto dos animais. Quem sabe não está surgindo aí um sucessor? Primeiro a gente vai orientar ele a buscar estudar, né? E se ele ficar, nossa, se ele gostar do que a gente gosta, será? Mas os princípios e os valores a gente vai tentar passar para ele, né? Que às vezes uma vida simples e bem vivida é uma vida rica, né? E feliz, não é, Pietro? Vocês são muito felizes aqui. Muito feliz. Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br. Sempre fazendo o melhor em dedicação para alcançar a felicidade. Parabéns a toda a família Valdemir, Adriana e Pietro. O resenha de hoje termina aqui. Um bom final de semana para você e sua família. Cuidem-se e até semana que vem.